Olá, ouvintes. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sanções e Regras da Ética à Lei. Eu sou a Alice. E eu sou a Isadora. E eu sou a Beatriz. Preparem-se para uma jornada fascinante sobre como as regras e sanções moldam a nossa sociedade. Para começar, vamos refletir sobre as palavras de Norberto Bobbio. Ele nos oferece insights importantes sobre as sanções, que desempenham um papel crucial em nossa sociedade. Bobbio distingue 3 tipos de sanções: a sanção moral, a sanção social e a sanção jurídica. Essas distinções são fundamentais para compreender como as regras são aplicadas e respeitadas em diferentes contextos. A sanção moral, como nos lembra Bobbio, é interna ao indivíduo e muitas vezes envolve sentimentos como culpa e arrependimento. No entanto, ela pode ter uma eficácia limitada. Isso mesmo, Isadora. A sanção social, por outro lado, é externa ao indivíduo e depende da aprovação ou reprovação da sociedade. No entanto, ela pode ser desorganizada e desproporcional, levando a injustiças. É importante destacar que a sanção social pode ser facilmente evitada por meio da hipocrisia ou da indiferença às opiniões alheias. Precisamente, Alice. Agora vamos nos aprofundar na sanção jurídica, que é o foco do Bobbio. Ela é institucionalizada e resolve muitos dos problemas associados às sanções morais e sociais. Ele vai falar que a sanção jurídica é uma resposta externa e institucionalizada à violação da norma com características específicas. Uma característica fundamental da sanção jurídica é a sua predeterminação e organização. Isso significa que as consequências legais para a quebra de uma regra são claramente estabelecidas e aplicadas de acordo com procedimentos definidos. E, aqui, entra a importância das leis. Todas as leis têm uma sanção, o que significa que para cada direito há uma ação que o assegura. Isso é fundamental para a preservação da ordem jurídica e para garantir que as regras sejam cumpridas. No entanto, é importante notar que, ao lado das sanções penais tradicionais, têm surgido técnicas mais aperfeiçoadas para obter o cumprimento das normas jurídicas. Essas técnicas visam influenciar a adesão espontânea dos obrigados, em vez de depender exclusivamente de sanções intimidativas. Verdade, Isadora. E essas abordagens podem incluir incentivos e vantagens para aqueles que cumprem as regras. Por exemplo, um desconto para quem paga um tributo antes da data de vencimento é uma forma de sanção premial que oferece benefícios ao destinatário. Agora, vamos dar um passo atrás e considerar como as sanções e as regras se desenvolvem historicamente. O Miguel Reale nos oferece uma visão muito interessante sobre a evolução das regras éticas, religiosas e jurídicas ao longo do tempo. Reale nos lembra de que todas as regras, sejam elas religiosas, morais, jurídicas ou de etiqueta, são formuladas pela sociedade para serem cumpridas. Elas exigem obediência e respeito. É importante notar também que as regras éticas existem para serem executadas e a obediência é fundamental para sua essência. Para garantir que essas regras não fiquem apenas no papel, a sociedade desenvolveu formas de garantia do seu cumprimento, chamadas sanções. As sanções são, portanto, todos os processos que garantem o cumprimento das regras. Elas podem assumir diferentes normas, dependendo do tipo de regra. Por exemplo, as regras morais muitas vezes são cumpridas por motivação espontânea, mas quando são quebradas, a desobediência pode resultar em crítica, condenação social e formação de opinião pública negativa. No entanto, o Reale nos alerta que há pessoas que não se preocupam com a análise de suas próprias consciências e não experimentam sentimentos de remorso. Além disso, há aqueles que desconsideram a reação social, considerando-se superiores às questões morais. Nesses casos, a organização das sanções se torna extremamente necessária. É aí que o fenômeno jurídico entra em jogo. Na transição das sanções difusas para sanções predeterminadamente organizadas, vemos a evolução do mundo ético para o mundo jurídico. As regras religiosas e morais, que antes estavam entrelaçadas com o mundo jurídico, se separam gradualmente, formando um sistema jurídico homogêneo com a organização progressiva das sanções. Não podemos deixar de comentar que existem sanções morais e jurídicas correspondentes às regras de natureza moral e jurídica. Além disso, há sanções próprias das normas religiosas, relacionadas à crença e à fé em uma vida ultraterrena, onde cada pessoa recebe a retribuição da sua conduta. Mas afinal, o que caracteriza a sanção jurídica? A resposta é a sua predeterminação e organização. Por exemplo, Bobbio nos lembra que matar alguém é um ato que viola tanto um mandamento ético religioso quanto uma lei penal.
A diferença está no fato de que, no contexto jurídico, a sociedade se organiza para lidar com o homicídio, por meio do aparato policial e do poder judiciário. Em termos práticos, um órgão promove investigações para determinar os fatos, enquanto outro examina a conduta do agente e decide sobre a condenação ou absolvição. No caso de condenação, entram em ação os órgãos administrativos para aplicar a pena de acordo com a lei. Como mencionado anteriormente, todas as leis têm uma sanção, e essa sanção é uma parte essencial do sistema jurídico. Isso garante que os direitos sejam protegidos e que haja um sistema de justiça para lidar com aqueles que violam as regras. No entanto, ao longo do tempo, nós vimos um desenvolvimento de abordagens mais sofisticadas para garantir o cumprimento das normas jurídicas. Em vez de depender apenas de sanções intimidativas, por exemplo, muitos sistemas jurídicos agora buscam influenciar o comportamento por meio de incentivos ou vantagens. Essas sanções premiais oferecem benefícios aos indivíduos que cumprem as regras de forma voluntária, incentivando um comportamento desejado. Isso pode incluir descontos, reduções de penalidades ou outros incentivos que tornam a adesão às normas mais atraentes do que a violação. Agora, vamos mergulhar nas perspectivas de Maynez sobre as sanções e regras. Maynez nos ajuda a entender a diferença entre sanções e atos de coação, que são duas coisas distintas, embora relacionadas. A sanção é uma consequência normativa de caráter secundário, enquanto os atos de coação representam a aplicação efetiva da sanção. A coação envolve a imposição forçada da sanção e só é legalmente possível quando o sancionado se recusa a cumprir voluntariamente uma decisão judicial. Por exemplo, quando um juiz emite uma sentença condenatória, ele está aplicando uma sanção. No entanto, se o réu não cumprir voluntariamente a sentença, o autor da ação tem o direito de solicitar que a sanção seja imposta pela força. E é aí que entra a coação, que pode incluir a apreensão dos bens do devedor e sua venda pelo poder público para cumprir a decisão judicial. A sanção imposta na sentença é o antecedente imediato do ato de coação, o que não acontece com o dever jurídico primário. O dever de coagir é, portanto, uma consequência jurídica terciária, que só pode surgir se o sancionado não impugnar a sentença que o condena a cumprir. Para entender ainda mais a complexidade das sanções jurídicas, Maynez divide-as em categorias com base na relação entre o conteúdo da sanção e o dever jurídico violado. Maynez destaca duas categorias principais de sanções: coincidência e não coincidência. Nas sanções de coincidência, temos o cumprimento forçado, cuja finalidade é obter coercivamente o cumprimento da norma infringida. Já nas sanções de não coincidência, encontramos a indenização, que busca obter do sancionado uma prestação econômica equivalente ao dever jurídico primário. Isso significa que, em vez de forçar o cumprimento da norma, a sanção busca uma compensação financeira pelo dano causado pela violação. A outra categoria de sanção de não coincidência é a punição, que tem uma finalidade imediata aflitiva. Ela não busca o cumprimento do dever jurídico primário, nem a obtenção de prestações equivalentes. Em vez disso, busca infligir um sofrimento ou pena ao infrator como consequência de sua violação. Agora, para expandir nossa compreensão sobre as sanções jurídicas, vamos considerar um conceito fundamental: a pena. A pena é uma das formas mais características de castigo no contexto das sanções jurídicas. E essa pena é o sofrimento imposto pelo Estado em execução de uma sentença ao culpado de uma infração penal. Isso significa que a pena envolve a restrição ou a privação de certos bens jurídicos, como liberdade, propriedade, honra ou até mesmo a vida do condenado. É importante observar também, meninas, que a pena é imposta pelo Estado como meio de preservar a ordem jurídica e garantir que as regras sejam cumpridas. Ela só pode ser imposta pelos tribunais como resultado de um processo penal. Além disso, a pena deve ser pessoal, o que significa que ninguém pode ser penalizado criminalmente por atos cometidos por outros. Cada indivíduo é responsável por suas ações e é julgado com base em sua própria conduta. A pena também deve ser estabelecida por lei, o que significa que as consequências jurídicas de um ato que seja considerado um crime devem ser claramente definidas pela legislação. Assim, encerramos mais um episódio do nosso podcast Sanções e Regras, da Ética à Lei.
Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada pelo mundo complexo das sanções e regras que moldam nossa sociedade. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e deixar seus comentários e sugestões para futuros episódios. Adoraríamos ouvir o que vocês têm a nos dizer. Até a próxima, ouvintes! E lembrem-se, o respeito às regras e o entendimento das sanções são fundamentais para uma sociedade justa e ética. Até breve!